Boa noite, eu cumprimento a igreja com a paz do nosso Salvador, né? E a gente que está aqui todos os domingos, né? Ouvindo dele, aprendendo dele, buscando a face dele. Nós aqui ganhamos com isso, né? Nós buscamos a presença dele está presente. Aqui, que ele fala de mais 2 ou mais pessoas no meu nome, no meio delas estarei. E ele está aqui presente, nós devemos atentar para aquilo que ele fala no nosso coração, né? Nós temos que aprender dele. Ele fala, aprender de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Então nós devemos aprender dele. E a palavra que está no meu coração hoje, eu quero começar aqui no livro de João 6:38. Palavras do nosso mestre. Ele era Deus. Deus tinha um propósito na vida dele, né? Ele enviou o Filho de Deus, enviou ele ao mundo com um propósito. E ele reconhece aqui. Ele fala com os seus discípulos aqui, quando ele se declara o pão da vida, ele faz aqui uma referência, no João 6:38. Ele veio ao mundo, né? Ele era Deus, deixou sua glória, e se veio como homem, com um propósito. O propósito é de Deus. Ora, ele sendo Deus, ele se sujeitou e submeteu à vontade do Pai, que é maior do que ele, né? Mas ele veio com um propósito. Então, mostrando para nós que a nossa vida também tem propósito. E o propósito dele, o que é? É por nós, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós estamos sujeitos a uma autoridade maior, né? A um poder maior. E Deus nos dá todas as oportunidades. Ele enviou o seu Filho, que se submeteu, se sujeitou, veio como homem. Você vê que ele assim mesmo, veio como homem, né? Com um propósito. Ele fala aqui, ó. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade que é de Deus, que declarou lá em João 1, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele sendo Deus, Filho do Eterno, do Todo-Poderoso, ele elaborou um plano, porque ele ama as pessoas, né? Ele veio pelas pessoas, para as pessoas. Aí me levou a uma pergunta, eu levo lá em Salmos, que Davi também fez essa pergunta para Deus. Quem? O verdadeiro morador, o cidadão dos céus. Quem morará no seu templo, Senhor? Aí fez essa pergunta para ele. Então a pergunta que nós temos que fazer para nós hoje, que mesmo Deus, que enviou o seu Filho, já sendo Deus, veio com o propósito de Deus, ele estava sujeito à vontade do Pai, mostrando para nós que nós também temos um propósito para Deus. E nós devemos nos sujeitar ao propósito dele. Cada um de nós tem um propósito, mas o propósito maior qual que é? Todas as palavras são interessantes aqui, as pessoas, relacionamento com o seu próximo. É de negação, é de servir o seu próximo, não prejudicar, não fazer mal. Então, quem habitará no seu templo? Davi fez uma pergunta para ele, Salmos 15. Senhor, em oração, onde ele está falando essa palavra para Deus, né? Quem habitará no seu tabernáculo? Ele deve ter essa preocupação, né? Meditando na época lá, depois que ele vivia, ele teve essa preocupação. Senhor, mas quem vai habitar no seu tabernáculo? Quem vai estar diante de ti? Aí ele reconheceu, fez uma pergunta para Deus. Quem entrará no seu santo monte? 2 perguntas para Deus. Quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? No 2, aqui vem a resposta. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. Anda em sinceridade aqui no seu coração. Pratica a justiça, pratica a verdade. Nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus. É aquele que pratica a verdade. E fala verazmente segundo o seu coração. Mostrando para nós aqui, fala verazmente segundo o seu coração. Que a verdade, que é a palavra de Deus que nós entendemos, nós sabemos, tem que estar no nosso coração e tem que estar na nossa boca, nos nossos lábios. Aqui no 3 ele fala assim: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o teu próximo. Sempre contra o próximo, né? Lembrando aqui do primeiro mandamento que Jesus falou, depois que ele ascendeu, né? Um novo mandamento eu vos dou, que amai a Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Então tudo está ligado na nossa relação aqui na terra. Como a gente se relaciona com as pessoas, com o nosso próximo, com os nossos familiares, até com as pessoas que nos fazem mal. Tudo está ligado, tudo está direcionado. Deus tem um propósito. Ele tem um propósito. Nós estamos acordando todo dia, vivemos mais um dia. Permissão dele, propósito dele. Tudo que a gente vive, que vem para a nossa vida, que ele permite que venha, tem propósito. Nós estamos aprendendo aqui com o pastor que existe a tentação e existe a prova, né? Tudo que ele permite que venha,
às vezes, problemas, as lutas, é para nos provar também. Se nós amamos a Ele, reverenciamos a Ele, botamos a nossa confiança nele, continuamos crendo nele, como fez Jó, né? E apesar de tudo, sofreu sofrimento, não blasfemou contra Deus, né? Então é prova, né? O diabo tenta, mas Deus prova. Continuando aqui, no 4. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Querendo dizer o que aqui? Nós devemos ser firmes e constantes na palavra. A palavra fala isso, né? Nós não podemos ir além da palavra. Nós sabemos que a palavra é verdade, aquele que ama a verdade, pratica a justiça, que a justiça é a palavra. Nós devemos ser firmes e constantes, mantendo a nossa posição na palavra, mas nunca, de forma alguma, difamando o nosso próximo, fazendo mal ao nosso próximo, querendo tirar proveito do nosso próximo, se for possível, ajudar e não prejudicar, estender a mão e não derrubar, não empurrar. Esse é o propósito de Deus, é para o próximo. O 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Entendimento meu aqui? Quem está no seu tempo? Aquele que tem, como Cristo tinha, ele falou assim: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Certa passagem ele falou assim: que nós devemos ser um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Resumindo, nós temos que ter o caráter de Deus. E qual o caráter de Deus? Amar as pessoas, amar o próximo, amar aqueles que nos rodeiam, primeiro da nossa casa, né? Porque aquele que não ama os seus é pior do que a entrega, ele levou a fé, segundo a palavra que mesmo falou, né? Então, primeiro, os que habitam conosco, que está conosco debaixo do nosso domínio espiritual ali, né? Que Ele nos deu, né? São os nossos filhos, pais, irmãos, irmãs, e depois os nossos próximos, se estende também. Mas o propósito de Deus é esse, é o amor. É o amor que é o propósito dele. Nós temos, como Jesus falou, eu e o Pai somos um. Ele fala em passagem, nós devemos ser um com Ele. Nos preocuparmos com o nosso próximo, sim. Não difamando, não fazendo mal. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, não querendo tirar proveito do seu próximo. Que vai lá e faz alguma coisa, querendo ter lucro, vantagem em cima do seu próximo. Que pisa nos outros para poder passar por cima, para poder usufruir de alguma vantagem, possuir alguma coisa. Eu olho para os nossos governantes, coitado deles, hein? Coitado desses governantes nossos aqui. Eles fazem aqui com o povo, né? E deveria ser totalmente o contrário, deveria ser justo, né? Porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então quer dizer que nessas pessoas Deus não está sendo o Deus deles, né? Então é tudo para a gente pensar, meditar qual o propósito nosso para aqui, na terra. Jesus com o Pai era um, e quem via Ele via o Pai. E como Deus, as pessoas estão olhando para nós e nos vendo, está vendo em nós o caráter de Deus? Está vendo em nós assim o amor com que Deus nos amou? Será que nós estamos transmitindo e passando para as pessoas? Como nós tratamos o nosso próximo, como nós falamos com o nosso próximo, como nós não prejudicamos o nosso próximo, não difamamos o nosso próprio próximo com a nossa língua. Dando isso para a nossa meditação hoje, que eu trago essa palavra, né? Nós temos que procurar ter, como Jesus tinha, ele falou que ele veio a mim e ao Pai. Ele tinha o caráter do Pai. E ele fala que nós temos que ser um com Ele. Como Ele é um com o Pai. Então nós temos que procurar o principal mandamento, amar a Deus por todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós cumprimos esses dois mandamentos, nós cumprimos todos os outros. E esse mandamento está muito em falta hoje. A gente vê pela vida e as coisas que estão acontecendo, né? As pessoas, elas amam a si mesmas, elas falam para si, desejam para si, só eu, o resto que se foda, né? Como já que muita gente fala, o resto não estou nem com o resto. E nós não devemos ter esse caráter, a gente tem que ter compaixão, como Jesus teve, né? Porque ele veio, ele não andava no meio dos poderosos, dos incultos, dos letrados, ele andava no meio do povo, né? Do povinho, né? Porque essas pessoas que Deus quer, essas pessoas que têm o coração mais aberto para Deus também, para receber a Deus, porque as pessoas sofridas, né? Pessoas que foram marginalizadas, escravizadas, algumas se revoltam e fazem o mal, mas nós devemos amar. Como Jesus nos amou, nós devemos amar. Como Deus nos amou e enviou o seu único Filho, nós devemos praticar o amor também. Essa é a palavra da nossa meditação hoje, que Jesus falou, né? Eu vim ao mundo não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. E como Ele se sujeitou à vontade do Pai, nós também possamos ter sabedoria para nos sujeitar à vontade dele para a nossa vida. Porque Ele tem propósito. Cada um que nasce não é por acaso.
Cada pessoa que existe, que permite que venha a existir, ele tem, a palavra que ele tem um sonho e tem um propósito para essa pessoa. Então, que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento e nos mostrar, nos revelar qual o propósito de Deus para cada um de nós e que possamos viver a vontade de Deus, que é perfeita e que é agradável segundo a palavra dele, né? Sabendo que ele é o maior. E a misericórdia dele se renova todos os dias da nossa vida. Todos os dias a gente desperta, acorda para viver mais um dia. A gente tem que dar graças a Deus, por ser obrigada, Pai, por esse dia. Que eu viva a tua vontade, não a minha. Que o seu propósito vai se cumprir na minha vida. Que eu me submeta à tua vontade e não que eu me exalte e queira fazer a minha vontade passando por cima da sua. Até quando a gente faz a vontade de Deus, ele fala que aquele que agrada ao Senhor, né, ele concede o que deseja do nosso coração e vai nos conceder também aquilo que deseja do nosso coração, desde que seja alinhado ao propósito dele também. Né? Isso a gente tem que pensar, tem que acreditar, mas a palavra não tem essa, a gente tem que estar sujeito à vontade dele e ao propósito dele, porque ele é o nosso Deus, ele é o nosso Criador, ele é o nosso Senhor. Então, essa palavra deixa nossa meditação. Agradeço a Deus, agradeço aos irmãos. Pai, obrigado pela tua palavra, que nós possamos ter sabedoria, que o Espírito Santo venha se revelar a nós, nos mostrando o teu propósito para cada um de nós, Pai. Nós possamos viver a tua vontade e o teu propósito nas nossas vidas, nos submetendo ao teu querer e à tua vontade. Que a gente possa, meu Pai, viver aquilo que o Senhor tem e quer para cada um de nós e também através de nós. Usa-nos, Pai, conforme tu queres e conforme lhe apraz. Nós estamos aqui para isso, como o Senhor Jesus, nosso Salvador, veio ao mundo, não para fazer a vontade dele, nós estamos aqui também, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a tua vontade. E te agradecemos, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, né?